História de Saquarema. Dom João III reconheceu o sistema para guardar a costa do Brasil. Com sacrifício satisfatório, ele fundou uma colônia na margem do Rio da Prata. Organizou uma frota com 2 naus e aproximadamente 400 pessoas. Seus comandantes foi Martim Afonso de Souza, com poderes que foi concedido por Dom João III. Saiu de Lisboa e chegou à Baía de Todos os Santos em 1531. Uma frota foi ao norte no dia 17 de março. Martim Afonso de Souza reiniciou a viagem indo em direção ao sul. Após o contorno Cabo Frio, atacou em frente ao morro de Saquarema, que é conhecido morro da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, onde hoje essa construção é em Barra Franca. Uns tripulantes desembarcaram e entraram em contato com os índios que obedeciam os chefes. Sapaguaçu. Os índios moravam em chocas de sapê, e os índios tamoios também eram canoeiros, ou seja, usavam canoas. Os índios tamoios, eles gostavam de caçar. Ficaram próximo do rio e viram muitas aves. Por ter visto muitas aves, eles resolveram colocar o nome de Socorrema. Então, os índios tamoios eram aliados dos franceses. E por serem aliados dos franceses e não dos portugueses, os portugueses não gostavam por serem muito duros, né? Então, os índios eram mais aliados dos franceses. E eles foram exterminados pelo governador do Rio de Janeiro, que chama Antônio Salema. O governador Antônio Salema, do Rio de Janeiro, mandou exterminar os índios por serem aliados dos franceses e chegaram à aldeia onde os índios fortificaram. Salema, o governador, cercou a aldeia chamada hoje de Manangá. Salema fez uma promessa que deixava em paz e queria apenas que os índios entregassem os 3 franceses que estavam entre eles, que foram enforcados na praia. Os franceses que estavam entre os índios foram enforcados, então Salema continuou a marcha para a praia de Arraial do Cabo e foi só crueldade. Dom João III buscava solução para a colonização do Brasil e dividiu o território das capitanias de Saquarema, que passou a pertencer a Martim Afonso de Souza. Os padres da Ordem do Carmo, a doação de algumas Seis-Marias, denominado hoje de Carmo, que é próximo a Ipatinga, após a chegada do Carmelitas, outras Seis-Marias foram concedidas nas redondezas e motivou a criação de várias fazendas na terra de Saquarema. Saquarema é um município brasileiro do Rio de Janeiro, é localizado na Baixada Litorânea e conhecida como região dos lagos. E é conhecida como capital nacional do surf, que é recorrente à Casa do Vôlei Brasileiro e por ser uma sede da Confederação Brasileira de Voleibol. As suas belas praias, cachoeiras, lagoas e montanhas têm uma padroeira de Nossa Senhora de Nazaré, que é comemorada em 7 e 8 de setembro, que realiza o Círio de Nazaré mais antigo do Brasil, que é uma ocasião de milhares de pessoas que saem em procissão pelo centro histórico da cidade. E por volta dos anos 1000, a tribo dos índios na bacia do rio de Madeira de Xingu, na margem do rio Amazonas, ocuparam a parte litoral brasileira, expulsando os habitantes falantes de línguas de tronco linguístico, macro-G, e interior do continente. Quando os europeus chegaram à região de Saquarema, estava ocupada pela nação tupi dos tamoios, que chamava de Tupinambás. Dom João III, rei de Portugal, reconheceu que o sistema de excursão para guardar a costa do Brasil exigia sacrifício. Então, devido à falta dos portos onde colocassem e pudesse atracar com embarcações para prover a colônia de mantimentos, resolveu fundar a colônia, que é a margem do Rio da Prata, e organizou a frota com as naus, com poderes extraordinários, saiu de Lisboa, chegou à Baía de Todos os Santos. Martim reiniciou a viagem na direção ao sul. Após contornar Cabo Frio, atacou em frente ao Morro de Saquarema, que é conhecido como Nossa Senhora de Nazaré, e hoje é conhecida como construção da Barra Franca. Alguns tripulantes eles desembarcaram para tentar encontrar com a tribo dos índios. Os tamoios eram ótimos canoeiros, remavam de pé e, como ficassem maravilhados, assavam peixes sob brasa e sob um gradeado de madeira. E a carne de peixe misturado com farinha dava o nome de paçoca. E a bebida preferida deles era um suco de caju, que era conhecido como caium.
Tinham sempre guardado na choça a farinha de mandioca carimã e usavam para fazer um bolo enroscado chamado o beijo. Gostava de dançar, chamando de poroce, e neles utilizava ornamentos feitos de pluma de garças ou araras. É uma espécie que chamava de açaiaba. Tocavam instrumentos, buzinas, guaraná chamado de zumbi e tambores. Esses índios denominaram a parte de litorânea e onde localiza hoje o município de Saquarema, e eles colocaram o nome de Socorrema, que quer dizer bando de socós, que é aves abundantes na lagoa. Com a evolução da linguagem, passou a se chamar Saquarema. Os tamoios também são aliados dos franceses e por isso foram exterminados pelo governador do Rio de Janeiro, Antônio Salema. O Salema resolveu reunir pessoas do Rio de Janeiro e Espírito Santo para combater a eles e muitos portugueses e índios cristãos. E cercaram em força de 400 portugueses e 700 índios. A partida deu em 1575. Chegaram a uma aldeia onde os tamoios tinham sido fortificados. E Salema cercou essa aldeia, conhecido como Campo de Marangá. Os tamoios, vendo-se perdidos, tomaram a resolução heróica de fazer uma sortida em massa. E resolveram fazer um acampamento inimigo que aquietou Salema. E os jesuítas, mentiras e promessas lisonjeias, conseguiram com o chefe dos tamoios uma entrevista com Salema. Então o chefe índio, confiante na palavra do padre, cedeu para a solenidade e o chefe do índio apresentou ao chefe branco. Salema, dando sua palavra de honra que deixaria em paz, se entregasse os 3 franceses que estavam entre eles, e foram enforcados na praia. E Salema continuou a marcha pela praia e foi um cruel desbarato. Então Dom João III buscou a solução para o problema da colonização. E a extensão do território, muitos anos se passaram, as terras de Saquarema que receberam benefício de civilização, pleiteando e obtendo as 6 Marias, próximo de Patinga, iniciaram os religiosos e a construção de um convento que denominaram de Santo Alberto. O poder legislativo ele é representado pela Câmara Municipal, composta por 13 vereadores, com mandato de 4 anos. Cabe ao vereador, na Câmara Municipal de Saquarema, especialmente fiscalizar o orçamento do município e elaborar projetos de leis fundamentais da administração. Ao executivo e principal beneficiar a comunidade. Os seguintes vereadores Adriana de Vander, que é presidente, Roger Gomes, Bebeto de Rio Seco, Abraão de Melgio, Evanildo Ferreira, doutora Raquel de Oliveira, de Anderson da Educação, Elísia Rangel, Rodrigo Borges, Bruno Pinheiro Taeta, Machel Chagas, Eduardo Melo. A região que hoje compõe o município é habitada por uma grande tribo de tamoios. Os índios, eles denominaram a parte litorânea e dominaram a cidade, onde se localiza a rede municipal de Saquarema, que denomina de Lagoa de Socorrema, que quer dizer bando de socós. Diante dessa cerca de 100 quilômetros da capital do estado, possui as seguintes praias: a Vila, Prainha, Itaúna, Barrinha, Boqueirão, Barra Nova, Jaconé, Vila Tu, e entre outras condições favoráveis à prática do surf. Saquarema, ele é um distrito do município. Fica na sede do município e todos os prédios de administração pública municipal, como Prefeitura, Câmara dos Vereadores, Fórum, Ministério Público, Defensoria Pública, sede OAB, Conselho Tutelar, Delegacia Legal. E abriga a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré. As praias mais famosas da cidade é Vila Itaúna, e o ponte da vida noturna da cidade é considerada a maioria dos bares e restaurantes. A praça principal, localizada no centro, que abriga a feira do artesanato, com exposições, vindo estrangeiros que vêm de tudo, desde pequeno, souvenirs da cidade até bonitas joias de prata. Paracaxá, o segundo distrito de Saquarema, é famoso por seu distrito localiza o Boa Vista Esporte Clube. Sampaio Correia é o terceiro distrito de Saquarema e o segundo maior do município, com população não divulgada. É conhecido como Sampaio Correia Futebol e Esporte. Para turismo é denominado as principais atrações turísticas, como praias,
Itaúna e Vila, Lagoas, Lagoa de Saquarema, e cachoeiras e morros de Sambaqui da Beirada, Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, Templo do Roque, Cemitério Municipal, Centro de Treinamento de Voleibol, Rampa de Voo Livre, Mirante do Morro da Cruz, Cachoeira de Tingui, a Rampa e a Casa de Cultura e Trilho de Gode. As festas religiosas podem ser como destaque de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do município, que traduz a maior manifestação do Rio de Janeiro e o mais antigo Círio de Nazaré, sendo reconhecida pela diretoria do Círio de Nazaré de Belém do Pará, quando a ocasião se visita a imagem de Nossa Senhora de Nazaré de Belém do Pará, o município de Saquarema, e a tradicional celebração da Semana Santa. Quanto ao transporte, Saquarema também já foi atendida por transporte ferroviário no período de 1913 a 1962 pela Estrada do Ferro Maricá. No distrito de Sampaio Corrêa de Bracaxá, a ferrovia ligava o município de São Gonçalo e Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro, e também cidade litorânea de Cabo Frio. O trajeto cortava grande parte do litoral da região de Baixada Litorânea, conhecida como região dos lagos, que tinha a função de escoar a produção agrícola açucareira e transporte de passageiro que seguia rumo a Niterói. O distrito de Sampaio Corrêa atendia uma demanda de transporte de ferrovia, a antiga usina Santa Luzia, considerava a maior da região na época, e foi passada a Estrada de Ferro Central do Brasil, que denominava como Ramal de Cabo Frio. E passando os anos, a Estrada de Ferro Leopoldina e o último trem de passageiro e carga que circulam pela cidade em 1962, desativando o trecho da travessia do município. Em 1963, a linha férrea foi erradicada de Saquarema, o que ocasionou prejuízo econômico. Os principais acessos à rodovia são Rodovia Amaral Peixoto, Estrada Sampaio Corrêa, Jaconé, Ponta Negra, Via Lagos, Avenida Saquarema, Estrada de Palmital.